Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, sua linda família, o seu dia e o seu ano, que é novinho, está cheirando a novo, é só um bebê. E você pode fazer diferente. E a promessa é incrível. Feliz 2026 para você e os seus, que chega com um som alegre, com uma promessa que é um presente para todos nós, porque a palavra não volta vazia. Começa nos mandando agradecer, cantar, louvar por tudo que ele vai fazer e termina, fundamenta com a garantia que nada vai prevalecer contra nós. Gente, é demais. Eu esperei por este ano a minha vida toda. Uau! Por favor, não deixa nada atrapalhar o seu ano, roubar esta promessa de você. Não deixa. Toma as decisões que são necessárias, que você sabe, que aí dentro o Espírito Santo já mostrou, e tira da sua vida. Faz a isca no chão e faça aquela limpa. Definitivamente, pensa no que você está pensando. E sabe, elimina esses pensamentos. Olha para a sua vida e busca revelação, consciência, luz. Ora, faça como salmista, peça para Deus mostrar a você o que está desalinhado, o que está roubando energia, o que está bloqueando o seu desenvolvimento. Seja esperto, faça o que é preciso. Você só tem esta vida para viver. Viva plenamente e tira os atrapalhos, os tropeços, os impedimentos. Não. Eu não vou deixar isso aqui, porque isso é um impedimento. Não vou aceitar. Eu não vou aceitar o que Satanás está jogando em mim. Não, eu não vou repetir um padrão. Não. Eu não aceito. Eu não vou ser assim. Eu não vou perder a minha vida, o meu destino. Eu não vou ser um atrapalho para os meus descendentes. Eu me levanto. Levante-se no espírito. Decidido a ser tudo o que Deus te criou para ser. Levante-se e viva uma vida intencional. Eu nunca vi uma pessoa sentimental. Eu nunca vi uma pessoa que vive por sentimentos ser vitoriosa. Nunca. Eu vi pastores dominados por sentimentos fracassarem. Eu vi pessoas que foram altamente promovidas por Deus e serem derrotadas por seus sentimentos. Eu vi gente no auge da vida, no ápice, no ponto mais alto da vida, fracassar, mas fracassar feio. Eu vi gente que subiu e levou um tombo enorme, porque quanto mais você sobe, maior é o tombo. Se você não tiver um alicerce firme, se você não trabalhar a musculatura espiritual para suportar o peso da bênção, porque a bênção pesa. Eu vi gente que no momento mais pleno, no momento maravilhoso da vida, perder o interesse por Deus.
Perdeu a fome por Deus. E aí, Deus queria entregar a elas tantas coisas boas, mas elas estavam com as mãos ocupadas, ocupadíssimas, com tantas coisas. Que triste! E aí então, Deus, por amá-las, teve que mexer nas circunstâncias delas. Porque quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. E agradeça, louve a Deus se você ver Deus mexer nas suas circunstâncias, porque Deus só corrige quem Ele ama, é prova de amor. Ele vem e diz assim, olha, eu te amo demais para deixar você do jeito que você está. Então, eu preciso mudar suas circunstâncias para que você consiga ver o que você não está vendo. Porque tem gente que tem tudo, mas não vê. No momento mais especial da vida, não vê. Até cresceu, mas agora não tem sustentação esse crescimento. Porque ao invés da pessoa continuar fazendo aquilo que a elevou, ela para. Ela para. E o escravo que virou rei? A Bíblia diz que a pior coisa que pode acontecer é um escravo ser promovido. É a pior coisa. Porque ele se torna um tirano. Ele tem poder e ele usa o poder dele com cabeça de escravo. E o escravo, ele é uma pessoa aprisionada por amargura. Quando a Bíblia está falando desse escravo, ele está falando de alguém que tem uma cabeça pequena. Então a pessoa tem uma perspectiva bem reduzida de mundo. Por quê? Porque ela é tomada por sentimentos, algumas pelo passado, raiz de amargura, rejeição, insegurança, complexos, covardia. Covardia, não é por acaso que o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes. Tem gente que engana por covardia, mente por covardia, esconde por covardia, é falso por covardia, é dissimulado por covardia, é manipulador. E o que está por trás é exatamente essa covardia, essa mentalidade de um escravo. Aí essa pessoa não tem cabeça de grandeza, porque uma cabeça grande de rei é de o quê? De ensinar, de levantar. Quando você não sabe que ninguém faz nada sozinho, então você quer levar todo mundo com você, e você investe a sua vida em ensinar, em abençoar, e você puxa as pessoas para um nível mais alto. Mas o escravo que vira o rei, ele quer reinar, ele quer ser grande, mas numa terra de anão. Ele não quer deixar ninguém crescer. Tem alguns que são como Adoni-Bezegue, aquele rei de Canaã, que cortava os polegares dos seus opositores, para que eles ficassem debaixo da mesa dele, mendigando as migalhas que caíam, e eles não prestavam para mais nada, porque se cortar os polegares não tem mais, não consegue segurar as coisas, não tem sustentação, né? Não consegue ficar em pé, não, é terrível. E ele fazia isso. E só depois que ele foi capturado, que as circunstâncias, leia o texto e você vai ver que as circunstâncias foram mudadas, é que ele vem e expressa, ele fala, ele põe para fora, eu estou vivendo isso por tudo que eu fiz. Mas ele precisou ser capturado para conseguir ver
que ele fez o mal para as pessoas, que ele havia passado a vida dele cortando os polegares dos seus opositores para humilhá-los, para tirar qualquer possibilidade de crescimento deles. Ele teve que ser capturado, as circunstâncias precisaram ser mudadas, foi preciso mudanças na vida dele para que ele conseguisse ver que ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado, porque tem gente que é cega, enquanto as circunstâncias não são mudadas, elas não conseguem ver o tamanho da cegueira, da ignorância, da insensatez, da mentalidade escrava. A mentalidade escrava, que vê sempre uma ameaça. Alguém que está crescendo é uma ameaça, então ele tem que cortar o polegar. Alguém que começa a se desenvolver é uma ameaça, então ele tem que cortar o polegar. O escravo que virou rei, de acordo com a Bíblia, é uma tragédia, porque ele agora se torna um tirano, porque ele não tem cabeça de rei, ele tem cabeça de escravo, só que ele tem poder, e o que ele faz? Um rei, ele lidera, ele quer o bem-estar do povo, ele levanta o povo, ele investe no povo. O escravo não, ele vê ameaça em tudo. Não foi o que aconteceu com Saul? Saul, ao invés de usar tudo que ele tinha, não, ele era o escravo que virou rei. Dentro dele, ele se via pequeno, e ele via ameaça em toda parte. Ele enxergou no Davi, a melhor pessoa que cruzou o caminho dele, a maior ameaça. Por quê? Porque Davi fez o mal? Porque Davi tentou prejudicá-lo? Não. Porque Davi enfrentou o gigante e vencia as batalhas do Senhor. E o povo começou a ver que Davi era um grande guerreiro. E quando ele ouviu as mulheres cantando aquela canção, enaltecendo Davi, colocando Davi como alguém que estava vencendo mais batalhas, e era verdade, mas o Saul também estava vencendo, só que Davi realmente era mais determinado, o cara estava focado no que é relevante, lutar as guerras do Senhor. É óbvio que você vai ter vitória. Quando você está lutando a luta certa, você vai ter vitória. E o problema do Saul é que ele não lutava as lutas certas. Ele vivia em guerra sem recompensa. E aí, ali, ele deixou Satanás tomar de vez o coração dele, a inveja dominou, a amargura, ele passou a ser um sujeito endemoniado, louco, atirador de lanças, num nível que ele não lançou só a lança para matar o Davi, endemoniado, viu? Ele lançou sobre o próprio filho, porque o filho não concordava, o Jonatas, com o comportamento dele. Então, por favor, um homem que teve tudo, mas não cresceu por dentro, que adianta você receber uma promoção aqui fora, mas não crescer aqui dentro, a sua cabeça não evoluir, você ser a mesma pessoa? Esse é o problema, esse tem sido o problema de muita gente. Gente, falando ministerialmente. Esse foi o problema de muitos pastores que fracassaram. Porque eles não evoluíram, eles não acreditaram na palavra que eles estavam pregando. A mente não evoluiu. E eles se tornaram o escravo que virou rei. E aí se tornaram tiranos. Ao invés de reinar com Cristo para abençoar as pessoas, cuidar, amar a igreja do Senhor, não. Usaram da máquina, usaram do sistema, usaram das pessoas, abafaram, foram uma
tampa para o crescimento das pessoas. Isso eu vi acontecer com muita gente, com pessoas que eu vi, meu Deus, na igreja, que tinham tudo para ir longe. Pessoas que receberam uma unção poderosa, que viram a glória de Deus, mas não suportaram o peso da bênção, porque a mente não ampliou, não pensaram grande, não ampliaram a tenda. E aí cresceu aqui fora, mas não cresceu aqui dentro. Isso é o maior perigo, é uma tragédia. A vereda do justo é como a luz da alvorada. Assim é a vida do justo, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem que tropeçam. Meu filho, filhinho do papai, filhinha da mamãe, ou o seu Abba falando com você, ou o Espírito Santo te amando. Escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Meu Deus, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha os homens, olha na Bíblia quem não guardou o coração, que fim terrível. A Bíblia está aí para nos ensinar, acima de qualquer coisa. Guarda sua mente, guarda seu coração, porque o sentido do coração aqui é mente, coração. Guarda o seu homem interior do lixo de Satanás. Seja uma pessoa intencional, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Não se distraia com bobagens, não olhem para a direita nem para a esquerda, deixem o passado, supere a si mesmo. Porque você nunca vai conseguir se doar na plenitude que poderia se você não superar você mesmo. Ei, existe vida além de você. Existe um propósito, você nasceu com um propósito, Deus tem algo tão grande com você para você perder o seu destino com ofensinhas, sentimentozinhos, pensamentos, com bobagens. Para, acima de tudo, meu filho, minha filha, guarde. Deus não vai guardar por você, é você quem guarda, é você quem põe o lixo para fora, é você que busca, que cuida. Guarde o seu coração. Se você não quer perder sua vida, sua eternidade, guarde o seu coração, pois dele, a Bíblia não exagera, depende depende toda a sua vida. Afasta da sua boca as palavras perversas. Reclamação é perverso, murmuração. Uma geração inteira perdeu o destino por conta da murmuração, por causa da boca. E a boca fala do que está cheio o coração. As palavras são criativas. Elas criam o nosso mundo. Nas nossas palavras há poder. A primeira vez que a palavra aparece na Bíblia não é para comunicar, é para criar. Olha, preste atenção como você fala. Se não muda dentro, não muda fora. Afaste de sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade, críticas, julgamentos, deduções, suposições, meias verdades. É uma mentira.
Ei, cuidado! Tem gente que não tem temor. Ele ainda pratica mentira. Lá no fundo, ele ainda carrega com ele o espírito da mentira. E a Bíblia diz que quem ama e pratica mentira não herdará o reino dos céus. E quem mente, que Satanás é o pai da mentira, quem mente se faz filho dele. Jesus falou que o seu falar tem que ser sim, sim, não, não. Quando você tenta jogar com as palavras, é manipulação, é maldade. Suas intenções e motivações é que contam para Deus. Acima de tudo, é o que está no coração, o que você sabe, é que conta para Deus. Você pode estar falando uma coisa boa aqui, mas as suas intenções e motivações estão erradas, não serem verdadeiras. Ei, cuidado! Toda pessoa que vive arrumando desculpas, justificando, jogando com as palavras, ela não é verdadeira. Não há verdade nela. A falsidade, a hipocrisia. E isso é um problema de caráter que não foi trabalhado. E às vezes a pessoa está ignorando coisas básicas que estão roubando o desenvolvimento dela. Afaste de sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. É para frente, para o alto e para frente. Você olha para o alto, mantenha os pensamentos das coisas do alto e segue em frente. Não, você não se distrai com o que está aqui do lado. A distração é o início da tragédia. Não, você deixa o passado. Não adianta chorar leite derramado, o leite não volta para a caneca. Deixem o que se foi. Não vivam de passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Deixe o que se foi. Veja bem por onde anda, por onde você tem andado. E talvez, não literalmente, por onde sua mente tem vagueado, tem andado? Por onde sua mente tem andado? Mas também, onde seus pés têm pisado? E os seus passos serão seguros. Mas você começa, antes de você dar um passo aqui fora, você está dando aqui dentro. Para onde a sua mente tem ido? Se você quer passos seguros, você tem que prestar muita atenção por onde você tem andado, começando pela sua mente. Porque a Bíblia fala, esse povo vive a vaguear. E tem gente que na mente tem ido para lugares bem perigosos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Quantas vezes Deus falou isso aqui? Se não fosse importante, ele não repetiria tanto. Afaste os seus pés da maldade. Afaste os seus pés da maldade. Porque a Bíblia fala que tem gente que ele acelera. Ele põe-se, ele se coloca nessa condição de ir para praticar, para fazer algo que vai fazer mal. Por quê? Porque está lá dentro, porque ele está remoendo. Ele está remoendo algo. A pessoa está estragando com a vida dela e ela não está vendo. Quem dá alívio aos outros, alívio recebe. E tem gente que está tão envenenada que ela não é generosa. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio recebe, alívio receberá. Tem gente que está perdendo a vida, tentando o tempo todo mexer com outro,
tratando o outro. Alguém está incomodando como se fosse o problema dele. Seu problema não é ninguém. Não tem nada a ver com o outro. Porque quando nós estamos curados aqui dentro, meu querido, o que acontece aqui fora jamais vai nos dominar, nos controlar. Quando você tem convicção, você não vive por sentimentos nem por circunstâncias. Ei, olha Deus te amando. Busca revelação, busca visão. Faça a oração do salmista, põe luz nas minhas trevas, Senhor. O ano só está começando, é janeiro. Está no início de tudo. Pega a oportunidade, faz a risca no chão e toma decisões sábias. E sabedoria é temer a Deus. O essencial para a vida de uma pessoa é temer a Deus. Quando você teme a Deus, o temor é seu freio. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta pessoa entenda que o temor do Senhor é o nosso freio na mente, no coração, na vida. O temor do Senhor é o essencial. O temor é o princípio da sabedoria. O temor é a única coisa que segura uma pessoa. E quando nós temos convicção de fé, Senhor, o temor nos segura, o temor nos guia, o temor nos sustenta, o temor é o nosso alicerce. Nós não sabemos construir nada se não for num alicerce seguro, onde há temor. Senhor, que o temor venha sobre cada um, repouse, porque o espírito de temor repouse sobre cada um, que cada um esteja sendo vestido com manto de temor. Senhor, abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo, e que todos recebam um batismo, passem por um batismo de temor, de visão, de discernimento, Senhor, de consciência. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância, porque é o Senhor que dá poder para conquistar riquezas. E onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha transformado vidas para sempre, porque acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por sua bondade e fidelidade. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos, e hoje o cultivo familiar, e estamos com as portas abertas, prontos para servir. Nós somos o povo da toalha na cintura, conta com a gente. E se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 25 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2026 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça com todas as suas forças e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Feliz 2026.